Boa noite a todos. Meu nome é Murilo. Eu vou apresentar para vocês o começo do que seria a nossa ideia, que diz respeito a um jogo online chamado Pride. Da onde surgiu essa ideia? Da onde veio a motivação? Primeiro, às vezes, apenas ver um problema, um outro ponto de vista, já é uma boa prática para você tentar buscar novas soluções. Então, a gente pensou, como seria uma sociedade sem dinheiro? Você viveria como? Trocaria? Roubaria? Mataria? Ou parece muito apelativo. A maioria dos jogos hoje vive disso. Então, digamos assim, por que não tentar algo diferente? Por que não trazer algo novo? Porque dentro de todas essas ideias, frente a tudo isso aqui, será que você realmente está pensando em algo assim? E isso é possível? Bom, algumas pessoas, em determinadas épocas, já algumas sociedades que conseguiram viver os mesmos, sejam alguns tribos ou alguns filósofos, tiveram suas ideias com respeito a isso. A questão é, num jogo, a gente pode fazer isso com simulação de um caso como esse, para ninguém provar. É possível, não é? Dá certo, não dá certo, fica só uma teoria, é só um livro ou é só um socialismo. Não. É uma outra maneira de pensar, uma possibilidade de simulação real, juntando a ideia de um jogo RPG, um MMORPG, e com jogos tipo Civilization, porque você vai desenvolvendo a sociedade através de missões, como assim, prover essa nova visão, essa nova ideia de pensamento, como encarar o mesmo problema de um ponto de vista diferente. Então, a gente estava pensando ideologicamente no que a gente... Antes da gente começar a tocar o projeto, começar a programar em si, a gente buscou pensar qual é a coisa que a gente mais gostaria de ter na nossa sociedade. Mesmo sendo uma ideia grande e distante, nós achamos que fosse uma ideia digna da gente trabalhar em cima, porque todo mundo quer ver melhor. A grande maioria das pessoas trabalha, mas não está motivada. Trabalha para ganhar o dinheiro no fim das contas e se manter. E poucos, todos nascemos em sociedade capitalista. Todos tivemos contato com a sociedade capitalista. Poucos conhecem outros modelos de sociedade. A maioria das pessoas tem medo de outros modelos de sociedade. Nossa proposta desse grupo é realmente focada em desenvolver a mentalidade das pessoas para viver melhor. Nós somos focados totalmente no aspecto comunitário e no mudança de mentalidade das pessoas para buscar, ideologicamente, melhorar a sua vida. Só que, ao mesmo tempo, de uma forma divertida. O cara, às vezes, nem vai pensar nisso, mas vai querer jogar e vai entrar em contato com novas ideias. Então é isso. O principal foco do nosso jogo é a evolução da sociedade. A gente não vai mudar a sociedade. A gente vai estar trabalhando uma ideia diferente, que ainda não existe, e que vai contribuir na influência da mentalidade das pessoas. Mas, para construir esse jogo, a gente se baseou em algumas ideias que já existem. Já existem projetos grandes visando essa mudança de mentalidade e modelo de sociedade. Existe um modelo econômico chamado Resource Based Economy, economia baseada em recursos. A ideia é você não deixar a sua economia limitada às leis de mercado que a gente tem hoje. Limitada à busca pelo lucro e ao individualismo como primeira coisa. A ideia é, se você tem um recurso, a sociedade como um todo vai se aproveitar desse recurso. A ideia é, se você tem uma ideia, você não vai guardar a ideia para si, ou vai pensar um jeito de distribuir essa ideia sobre o que você tem na luz. A ideia é a sociedade toda tirar benefício disso, você enxergar suas ideias como um meio de todo mundo evoluir. E junto disso, a gente vai ter que desenvolver essa ideia de trabalhar em grupo. A ideia é você ter novas ideias para todos. A ideia é de ter uma economia baseada em recursos e a ideia é de você necessariamente ter que trabalhar em grupo para você crescer no grupo. No caso, a gente fez uma rápida análise de
algumas estatísticas relacionadas a jogos, a RPGs e também a como normalmente as pessoas vão costumam aceitar um jogo. Principalmente, porque então aplicar nossa ideia em um jogo? Podemos pensar, por exemplo, em torno de 70 bilhões, acabam sendo gerados, movimentados dentro da indústria de jogos. Dentro desses jogos, 7,6% deles são RPGs. Nisso a gente já teria um bom mercado. Aí, qual seria o nosso público frente às próprias estatísticas? Primeiramente, do público já presente, 25% é composto de adolescentes. A média das pessoas que acessam jogos online é de cerca de 26 a 27 anos. Isso já compondo também que em torno de 20 a 25% dessas pessoas que acessam já tem mais de 35 anos de idade. Mas aí pode pensar, podem ser casos separados. Entre 40% e 50% das pessoas que acessam um jogo online reconhecem esse jogo porque ouviram isso de um amigo ou de alguma recomendação. Mas pode pensar também, eles vão fazer isso separadamente. Não como as estatísticas acabam mostrando. 80% das pessoas que jogam um MMO acabam jogando isso com uma outra pessoa na vida real. Não obstante a isso, diversos jogos, como por exemplo Second Life, já fazem encontros sociais dentro da própria rede. Ou seja, o jogo passa a ser simplesmente uma extensão da vida social da pessoa, não excluindo uma da outra. Nessa semana a gente desenvolveu um protótipo do jogo. Não está nem perto do que a gente pretende que ele fique. A gente começou essa semana, a gente pensou essa ideia no meio da semana, mas se a gente tem a possibilidade de receber um investimento, tem que ser qual que a gente acha que é importante. A gente não quer só trabalhar baseado em lucro para fornecer um produto. A gente quer uma ideia que seja importante para a nossa sociedade, que seja capaz de nos motivar durante um bom tempo. Essa aqui seria uma tela inicial para o jogo, onde o podia tanto acessar pela internet. O jogo foi feito em Java, você pode integrar facilmente com páginas de internet, como Apple. Você pode ter em seu computador também. Da mesma forma, você pode integrar em uma página, você pode baixar em seu computador e você acessar por uma página com o teu login e tua senha. Aí daí, a ideia é você começar o jogo. Isso daqui foi feito essa semana. O jogo está em 2D. A gente não tinha capacidade técnica de fazer em 3D. Uma semana. 2, 3 dias e 3 pessoas, uns trabalhando a ideia, outros trabalhando no design e um programando. Entendeu? Então a gente acabou fazendo um jogo mais ou menos 2D. Qual é o diferencial desse jogo dos outros? Esse é um jogo que está. Aqui o cara vai evoluir a sociedade com base nas ideias que ele vai ter. Só que o pré-requisito para as ideias dele chegarem, ele ter novas ideias, ele precisa de duas coisas. Primeiro, experiência. Ele vai precisar ter experiência, construir coisas, se movimentar, e ele vai ganhar pontos de experiência e isso aumenta o nível dele. Segunda coisa seria, aí já integrando o aspecto de trabalhar em comunidade, pelo bem de todo, a gente introduzir um novo conceito do jogo, o conceito de saúde mental. Que com esse outro fator, a gente poderia direcionar, digamos, as ações do cara para as ideias que a gente já são positivas
sociedade. Onde, além de ele ter um nível, ele precisaria estar com esse fator de saúde mental regulado para conseguir mostrar as ideias que seriam possíveis. O princípio é isso, a gente pode incrementar muito mais a gama de possibilidades e especializações técnicas do jogo, mas a princípio isso daí já estaria algo funcional. Bem, aí, deixa eu ver. Tem outra imagem do jogo? A ideia é que o cara vai ter o char dele. Aqui, na nossa simulação, nosso protótipo não fez isso sozinho, mas seria algo que seria possível outras pessoas logarem e começarem no jogo. A partir disso, ele vai ter, clica aqui, aparecem ações básicas que ele pode fazer. Pescar, caçar, preparar coisas básicas de todo ser humano, sabe? E a depender, em certo ponto que ele chegou, a própria ação dele já incrementa a experiência dele e o nível dele. E em certo ponto ele vai começar a ter ideias abstratas que vão começar a dar mais possibilidades de evolução da sociedade. O cara vai pensar no fogo, só que para poder aplicar uma ideia dessa, ele iria ter uma ideia, iria montar um esquema da ideia, tipo, deixar os escombros de uma construção, mas para a ideia se desenvolver, outras pessoas vão ter que chegar e trabalhar junto, obrigatoriamente para a ideia crescer e transformar em produto, a sociedade evoluir. Tá. Essa é a ideia, a princípio. E com isso ele vai gerando mais ideias e no futuro você consegue ter uma sociedade grande montada. Outro conceito que a gente trabalhou, que a gente pretende trabalhar no jogo, é o conceito do benefício comunitário pelas ideias que você tem. Uma vez que você tem uma ideia e para a ideia se tornar aplicável, você vai sentir a necessidade de interagir com outras pessoas e que os outros ajudem você a construir essa ideia. Quando ela ficar pronta, então será para todos. Isso a gente vai deixar bem explícito também. Então, no fundo, é isso. É um jogo que pretende mostrar um outro modelo de sociedade em que as intenções individuais não vão sobrepor as intenções comunitárias de jeito nenhum. Vai integrar esse fator saúde mental também, porque é uma coisa que falta no jogo. Você pensar em ações saudáveis para você fazer contexto com sua vida também. Sabe? Então, basicamente é isso. Vou mostrar.